Olá! Como esse nosso vídeo fala sobre a importância dos caminhos e dos tropeiros que percorriam esse caminho, estou utilizando aqui como pano de fundo o Monumento dos Tropeiros da Lapa, uma criação do Poti Lazzaroto. No nosso primeiro vídeo falamos principalmente sobre o início do povoamento da região que corresponde atualmente ao estado do Paraná, a partir do litoral, a partir de Paranaguá, da mineração, e destacamos o surgimento dos caminhos coloniais, principalmente do Arraial Grande. Qual que é a importância dos caminhos para a constituição do Estado? Um historiador importante, o professor Brasil Pinheiro Machado, quando ele escreve um esboço, uma sinopse da história regional, já ele destaca isso. Ele diz: no Paraná, a história dos caminhos e estradas tem uma importância fundamental sobre qual se baseia a unidade da região e sobre cuja deficiência se formaram as zonas marginais. A vida das estradas e caminho está ligado ao nascimento, vida e morte das povoações, a solidariedade e a rivalidade dos centros de povoamento. Então imaginem vocês que, para se chegar no caminho do Arraial Grande, as populações que criavam gado, que faziam as estâncias, que faziam a invernada do gado que ia para Sorocaba, toda aquela região dos Campos Gerais, para chegar no caminho do Arraial Grande, faziam um desvio percorrendo principalmente a região que corresponde aos bairros que estão hoje ao sul da cidade de Curitiba. Quem comenta isso é um importante historiador que escreveu a obra Caminhos das Comarcas de Curitiba e Paranaguá, o Júlio Estrela Moreira. Então ele comenta que é impossível você traçar um único caminho, um único carreiro por onde essas tropas passavam quando vinham da Lapa para São José dos Pinhais. Existiram diversos caminhos, mas eles seguiam esse fluxo. Existiram diversos caminhos que cortavam a região sul de Curitiba, desde a transposição do rio Barigui para chegar a transpor o rio Iguaçu e chegar no atual município de São José dos Pinhais. Na obra dele, inclusive, ele diz o seguinte: da mesma maneira que não se conhece o local exato em que existiu a primeira ponte e qual teria sido o trajeto percorrido até o rio Iguaçu, é de se admitir que a amplidão dos campos facilitava o tráfego dos viandantes por diversas linhas sem que se fixassem a nenhuma delas. Então, eram diversos os carregadores percorridos desde o Barigui até o Iguaçu, mas todos cortando essa região sul de Curitiba. Nos anais da Câmara de Curitiba, a gente encontra, por exemplo, a discussão em torno do conserto da ponte do Ribeirão dos Padilhas. E como que no período imperial essa estrada era citada? Era citada como a estrada que leva da Vila do Príncipe, que era Lapa, até São José dos Pinhais. Então esse era um caminho bem conhecido. Foi em torno, então, desses caminhos que se instalaram os pioneiros habitantes da região. No período colonial, as terras eram abundantes. E aí, uma das formas legalmente estabelecidas de acesso à terra se dava como? O súdito solicitava uma concessão de uma sesmaria para o rei. A gente ainda não tinha o Estatuto de Terras no Brasil. A coroa, então, concedia o domínio útil sobre aquela terra. E aí, o sesmeiro, aquele que recebia a sesmaria, tinha a obrigação de produzir alguma coisa nela. Como naquela época você tem uma vastidão de campos e florestas no século 17 e 18, como que se fazia as referências em torno dos rios?
Quais que são os rios que aparecem como ponto de referência em todo esse movimento de caminhos, de sesmarias, desse período colonial? Então, por exemplo, o Rio Iguaçu ele vai aparecer citado como Rio Grande. Até hoje nós temos, o município, por exemplo, de Fazenda Rio Grande, que é cortado pelo Rio Iguaçu. Nos relatos do período colonial, o rio que nós chamamos hoje em dia de Barigui era chamado de Bariguitiba, ou muitas vezes se encontra com a letra M, Marigui. O rio Passaúna, citado como a Piaúna, e o outro rio que aparece nas citações, por exemplo, o rio Miringuava. Sobre essa distribuição das sesmarias, a gente vai citar novamente aquela pesquisadora, Marina Lourdes Ritter, que fez uma pesquisa, então, lá, fontes dela, principalmente no estado de São Paulo, porque o Paraná, durante a sua história, foi a comarca de Curitiba, era ligada à província de São Paulo. Então, ela vai dizer o seguinte, que as sesmarias elas não eram claramente demarcadas e nem tampouco é possível você ter uma exatidão na extensão. Igualzinho está fixado lá na carta da sesmaria. E essas primeiras sesmarias, eles eram criatórios de gado destinados ao transporte, à carga e ao fornecimento de couro e carne para a região das Minas. Dessa pesquisa da Marina Lourdes Ritter, ela constituiu um mapinha. Nesse mapinha da Marina, a gente encontra, por exemplo, marcado lá com o número 11 no mapinha dela. Então, a sesmaria de Domingos Rodrigues da Cunha, com o número 14, a sesmaria de Luiz de Góes. Vejam que a extensão que é atribuída de meia légua por meia légua, que daria mais ou menos 2,5 km por 2,5 km, porque uma légua corresponde a mais ou menos 5 km. Então essa sesmaria teria sido concedida em 1º de dezembro de 1668. Lá na pesquisa aparece no mapinha a sesmaria de Manuel Alves de Abreu, concedida em 1707, uma légua por 2 léguas. Imagine, então, uma sesmaria que tinha 5 quilômetros de um lado por 10 quilômetros de outro. Aí você tem também a outra sesmaria, José Maria Medeiros Salvadores, de 1725, concedida, então, nessa região aqui, e que corresponderia a aproximadamente 5 quilômetros por 5 quilômetros. Então, são dimensões bem grandes. Outra sesmaria, por exemplo, João Carvalho Pinto, também nessa região, concedida em 1668, medindo 1 légua por 1 légua. E ainda um personagem que a gente conhece por ser nome de rua importante na cidade de Curitiba, recebeu uma sesmaria, Mateus Martins Leme, de 1668, uma sesmaria de meia légua por 1 légua. Então essa era a forma como foi concedida a terra. Então esses são os primeiros registros de distribuição de terras nessa região que importa para nós, que é a região mais ao sul de Curitiba e que correspondia então à importante via de ligação entre os Campos Gerais e o caminho do Arraial Grande, São José dos Pinhais. Claro que muitos desses tropeiros que vinham da Vila do Príncipe, que vinham da região dos Campos Gerais, ao invés de se dirigirem para São José dos Pinhais, poderiam se dirigir para Curitiba e aí fariam um outro roteiro. E para atingir o litoral, depois poderiam ocupar não o caminho do Arraial Grande, mas o caminho do Itupava, que aí seria uma outra rota. Mas isso fica para nós comentarmos num próximo vídeo.